Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, vamos conversar com o promotor de justiça Décio Viegas, designado para o terceiro tribunal do júri da capital, aqui do Rio de Janeiro, sobre um caso que horrorizou a sociedade brasileira e mobilizou a opinião pública: o crime de Flor de Lis dos Santos de Souza. Cantora, pastora, ex-deputada federal e atualmente condenada pelo homicídio de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. A pastora atualmente está na penitenciária Talavera Bruce, no complexo de Jericinó, desde agosto de 2021. Ela foi condenada a 50 anos de prisão por ser mandante do crime, que aconteceu no dia 16 de junho de 2019, na garagem da Casa da Família em Pendotiba, Niterói. A ex-deputada foi presa no dia 13 de agosto de 2021, 2 dias após ter o seu mandato de deputada federal cassado, por quebra de decoro parlamentar. A pastora está presa atualmente na mesma cela que sua filha, Simone dos Santos Rodrigues, também condenada por participação na morte de Anderson do Carmo. Eu vou dividir essa entrevista em 3 partes: os fatos, a investigação e o julgamento. Então, em primeiro lugar, Décio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse falando para nós sobre o fato, assim, o que aconteceu e como é que as coisas se desenrolaram lá na casa da Flor de Lis. Antes de mais, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de poder vir aqui e compartilhar minha experiência. Então, Heloísa, esse caso ele é muito complexo. A gente teve 11 réus nesse processo. E o que se pôde apurar nas investigações foi o seguinte: a deputada Flor de Lis, até a repercussão do caso se deu em decorrência dela, porque ela era pastora evangélica, ela também era deputada federal, tinha sido empossada no cargo, ela também tinha toda essa questão de ela se dizer mãe de 55 filhos e tudo mais. Então era uma pessoa que tinha um renome na sociedade, tinha um reconhecimento. E a pastora Flor de Lis, pelo que se pôde apurar, ela tinha um relacionamento, ela era casada com o pastor Anderson do Carmo, seu esposo, e em determinado momento ela começou a entender ali por desavenças familiares, questões familiares, que o pastor, por ser a pessoa que controlava o dinheiro da família, era a pessoa que organizava tudo que tivesse de questão financeira passava por ele. Em algum momento ele passou a ser um incômodo para ela e para outros integrantes ali da família, principalmente o núcleo principal, porque havia ali divisões de pessoas mais favorecidas e menos favorecidas na família. E aí isso é descoberto inclusive por conversas telefônicas em que ela fala com o filho dela, no sentido de que não aguentava mais, que a independência financeira é pouco, e nas palavras dela precisava se livrar desse traste, porque se divorciar escandalizaria a igreja. Então ela não se divorciaria porque ela era pastora, e ela optou por matar o marido. E esse modus operandi foi realizado por ela com auxílio de alguns ali são filhos biológicos, alguns são filhos adotivos, alguns são filhos de consideração. Quem ajudou ela nas primeiras tentativas foram por envenenamento nos alimentos do pastor Anderson, que eram colocados por ela, pela filha Simone, pela filha Marzi. Os venenos também eram comprados pelo André, que era marido da Simone, e eles colocavam esses venenos nos alimentos do pastor. Houve episódios em que outras pessoas da casa pegaram esses alimentos que estavam na geladeira por engano e passaram mal, se envenenaram. O pastor, várias vezes, ele dava entradas no hospital
e pensava que era porque era alguma bactéria que ele não conseguia resolver e tudo mais. Mas com as investigações foi possível ver que não, que na verdade era um envenenamento que ele resistia, ele realmente resistiu a esses envenenamentos. Então, como ela começou a ver que ele não morria com os envenenamentos, ela optou por dar início a um outro plano, que seria de executar a tiros. Primeiro, ela tenta aliciar um filho adotivo chamado Lucas, que era um menino de 18 anos, se eu não me engano, bem jovem, que realmente ele teve ali uma situação em que ele estava flertando com a criminalidade, com o tráfico, e ela, por ele ter esse perfil, tenta sondar para ver se ele pratica o crime. E ele fala que ele não vai praticar aquele crime, que ele não vai matar o pastor Anderson. Ela, para falar com esse filho, ela inclusive utiliza dessa outra filha, Marzi, enfim. E aí ela não consegue convencer esse rapaz Lucas, e aí ela acaba convencendo o filho dela, Flávio, que é o filho dela biológico mais velho, a executar, simulando um latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte, né? Então a ideia dela era simular um latrocínio. Então como é que foi no dia do crime? Ela sai bem tarde com o marido de casa, eles pegam um carro, eles moravam ali em Niterói, saem. Segundo ela teria ido para Copacabana, as investigações apontam que ela teria ido para outro lugar, o que particularmente acho que não tem tanta importância, o que importa é que ela sai com ele. No retorno, ela manda uma mensagem em código para uma das filhas, que por sua vez avisa o executor de que eles estavam chegando. No que eles chegam, ela sobe primeiro, enquanto o pastor Anderson fica no carro. E nisso, o executor, o Flávio, chega lá, surpreende o pastor Anderson, executa ele. E aí estavam só os dois, ele chama as demais pessoas e começa a dizer: olha, encontrei ele aqui, ele foi morto num assalto. Essa versão do assalto não durou 1 dia, 2 dias. A polícia claramente viu que essa versão não era verdadeira, nada foi levado, não fazia sentido aquela história. E aqui eu já vou acabar entrando um pouco na investigação. Durante as primeiras diligências ali realizadas na casa, a polícia consegue achar num armário a arma do crime. Estava em cima de um armário, que coincidentemente estava com um pelo preso nessa arma, que através do exame de DNA foi verificado que era do Flávio, esse executor. E depois disso o Flávio acaba confessando a prática do delito na delegacia, e a partir daí se desenvolve também a investigação. Esse é um caso, aqui, quando nós formos falar da investigação, eu vou ter que fazer um recorte aqui das provas mais contundentes, porque é uma quantidade gigantesca de provas. Eu imagino. Uma coisa que me faltou, esses filhos biológicos eram dele, eram filhos da vítima. De outro Ele marido. não tinha nenhum filho biológico com ela. Na verdade, tinha um rapaz que eles falavam para a sociedade que era filho biológico dela com o pastor Anderson, e esse rapaz, durante as investigações, já depois que o pastor Anderson tinha morrido, ouvindo testemunhas, acabou se descobrindo que na verdade ele não era filho biológico dela. Ela teria pegado ele da mãe, a mãe teria tentado ficar com o filho de volta, mas acabou ficando com a Flor de Lis, enfim, e o menino descobriu que tinha sido enganado a vida toda, mas efetivamente não havia nenhum filho biológico do Anderson. E pelo que você disse, né, havia categorias de filhos. Sim. É isso? Uma espécie de castas. Eles tinham posições diferentes, todos residiam na mesma casa? Sim, quem relata isso são os moradores da casa. Quando tem um homicídio, claramente há um racha na família. Há pessoas que se mantêm ali defendendo a Flor de Lis e os demais acusados, e outros que se revoltam com a situação. E particularmente mais esses outros que se revoltam com a situação, que relatam que, por exemplo, havia geladeiras diferentes. Tinha uma geladeira privativa para os privilegiados, que poderiam comer alimentos melhores. Os privilegiados não precisavam trabalhar, os demais faziam os serviços da casa, tinham que trabalhar, tinham que servir esses privilegiados. Então, claramente havia castas na casa e diferenças de tratamento. E alguns eram adotados? Alguns eram adotados formalmente, outros tinham 3 que eram filhos biológicos dela, e outros entravam ali na casa e ela se dizia mãe, mas muitos dizem que a relação não era muito de mãe ali dentro.
O que eu acho que me chama muita atenção nesse caso, e que comprova que, na verdade, essa propaganda de mãe de 55 filhos não é verdadeira, é que, quando ela teve a oportunidade, ela tentou fazer, porque o Lucas, quando o Flávio topa praticar o delito, o Flávio pede ajuda a ele para comprar uma arma, que o Lucas conhecia pessoas que vendiam armas. E o Lucas ajuda a comprar a arma, é por isso que ele responde também pelo crime. O Lucas não responde pela execução. E aí, enfim, os dois chegam a ser presos, e quando eles estão no presídio, a Flor de Lis tenta, através de uns presidiários e de uma mulher de um presidiário, conseguir que o Lucas assumisse por uma carta o crime praticado pelo Flávio. Então ela estava disposta a sacrificar um filho adotivo para tentar livrar a responsabilidade de um filho biológico. Isso me leva a uma outra indagação. A vítima era querida na casa? Assim, eu imagino que se ele era pastor e ele convivia com esses filhos todos, devia haver pessoas ali que o apoiavam, que ficaram sentidas com a morte dele, não? Sim, tinham muitas pessoas que ficaram sentidas, a maior parte dessas pessoas que tomaram o lado oposto, né, o da Flor de Lis, e obviamente os executores que não gostavam. O que me pareceu ali muito é que ele virou para-raio. Qualquer problema financeiro da família, como ele era a pessoa que gerenciava o dinheiro, essas pessoas começaram a ver ele como problema. E aí, por isso, praticaram esse delito. Depois disso, foi até uma peculiaridade desse caso, algumas pessoas, principalmente essas que adotaram o lado da Ré Flor de Lis, começaram a trazer narrativas que só surgiram depois das investigações de que ele teria abusado de meninas. Muitas dessas meninas que falavam disso eram meninas que que em um determinado momento falavam que isso era mentira, essas acusações, e de repente elas começavam a falar desses abusos. E o Ministério Público pôde verificar, isso por depoimentos, que houve uma psicóloga que que era amiga da Ré Flor de Lis e que treinava testemunhas. Isso é relatado por uma testemunha, que essa psicóloga ia lá para casa, treinava testemunhas para dizer o que elas deviam dizer na delegacia. Quando uma jornalista publicou um livro sobre o caso, em que ela entrevista a advogada da Ré Flor de Lis, essa advogada inclusive relata que essa pessoa que treinou testemunhas foi a pessoa que auxiliou ela para conseguir os relatos de abuso. Então, para o Ministério fica muito claro por que de repente as pessoas vão mudando seus depoimentos e criando uma tese de conveniência ali para a defesa. Veja bem, o crime de estupro, de abuso, são crimes gravíssimos. Se houvesse qualquer indício, o Ministério Público tomaria alguma providência, mas não há. Ali, isso até é uma forma de desrespeito, na nossa opinião, com pessoas que efetivamente sofreram abuso. Criar uma tese dessa de conveniência para tentar justificar um crime absurdo. Eu me lembro na época, né, e até hoje nós acompanhamos isso, esse crime ganhou intensa cobertura, né, da imprensa. Já falando sobre as investigações, né, que a gente falou que seriam 3 partes, mas é difícil porque os assuntos se interpenetram. Mas passando agora ao momento em que, né, o crime já tinha sido cometido e começou a apuração. De que forma essa cobertura jornalística afetou as investigações? Foi positivo ou foi um empecilho? Você falou do livro, mas houve também filme, parece que uma série. Então é um caso bastante explorado. O que isso traz de positivo e quais são as dificuldades que acarreta? Olha, sendo bem sincero, eu acho que o trabalho da imprensa foi positivo nesse caso. Existem situações em que o trabalho da imprensa é negativo. Nesse caso, eu acho que foi positivo. A imprensa atuou de forma correta. O caso, a defesa reclamava da repercussão, mas é uma deputada federal, enfim, como é que não teria repercussão? Eu acho que, na minha opinião, a cobertura foi muito boa. O que me incomodou nesse caso, não com relação à imprensa, foi que a defesa, não sei se foi tão dado tanta publicidade, a defesa rolou, por exemplo, uma repórter que estava cobrindo ali durante o julgamento. Foi algo absurdo. Como testemunha, né? Chamou para depor. Chamou ali, e a repórter totalmente constrangida. Foi uma coisa assim, nossa, eu fiquei, coitado, fiquei ali, me solidarizei com a pobre da repórter, não tinha nada para falar. E aí depois,
quando foi falado desse livro, porque outro ponto positivo, né? A cobertura da jornalista publicou esse livro, foi usado como prova no processo. Olha como prova foi, da acusação. prova né, da acusação, foi um ponto positivo. E aí a defesa, quando o Ministério Público mostrou essa associação, que foi mostrada pelo livro, a própria advogada que deu a entrevista começou a desqualificar a repórter para quem ela tinha dado entrevista. E que ela mesmo consta nos agradecimentos, começou a falar que a repórter tinha publicado mentiras e que os advogados começaram a exigir que a repórter fosse apresentada ali no tribunal para ser inquirida, porque senão eles abandonariam o plenário. E a doutora Neares suspendeu o julgamento nesse dia. A juíza do caso. A doutora Neares, a juíza, suspendeu quando eles fizeram essa exigência e prolatou uma decisão logo depois, dizendo o seguinte, que o livro já tinha sido juntado no processo com antecedência, a defesa sabia disso, não havia, portanto, nenhuma novidade ali que justificasse a rolar aquela repórter daquela forma, como eles já tinham rolado uma outra repórter, e que indeferia, portanto, o pedido de que a repórter fosse ouvida, e que, considerando que a defesa já disse que ia abandonar o plenário, aplica-se multa de 15 salários mínimos por ato atentatório à dignidade e justiça a cada um dos advogados. E aí os advogados nessa hora, vejam bem, voltaram atrás. Excelência, nunca desisti de um plenário, falaram algo nesse sentido, voltaram atrás e resolveram continuar o plenário. Mas me preocupa muito isso, quer dizer, a imprensa foi atacada pela defesa ali, e o Ministério Público, de forma geral, tentou fazer uma defesa da imprensa também na sustentação por causa disso. E eu imagino que a prova técnica, nesse caso, devia ser enorme, né? Então, me conta um pouco como é que se desenrolaram essas investigações, assim, quais foram as pessoas e os órgãos envolvidos. O Ministério Público participou dessa fase junto à polícia? Como é que isso se passou? O Ministério Público participou junto com a Polícia Civil, que fez um trabalho exemplar, diga-se de passagem. Aqui, eu vou focar nos principais crimes que são os relativos ao homicídio, porque a gente teve crimes de associação criminosa, teve essa da carta que foi fabricada, mas para aqui otimizar o nosso tempo, vou falar dos homicídios e do homicídio tentado. Com relação ao homicídio tentado, nós tínhamos as diversas internações do pastor comprovadas pelos boletins de atendimento médico. Foi feita perícia também nesses boletins que comprovava que o quadro era compatível com envenenamento. Além disso, relatos de diversas testemunhas que testemunharam esses envenenamentos. Nós achamos uma gravação no celular da Simone, filha da Flor de Lis, em que ela conversa com a sua filha Rafaela sobre o fato de a sua mãe estar envenenando o pastor, que deixa mais evidente ainda o que aconteceu. Inclusive, ela, essa gravação é muito importante, porque ela fala que ela estava com peninha do pastor. Mesmo pastor que ela depois começa a dizer que estava abusando dela. O que não faz sentido. Se ela estivesse sendo abusada por ele, ela não teria pena dele. Então é outra prova de que esse relato foi fabricado de abuso. Além disso, tinha uma gravação do próprio André, marido da Simone, que ele vai procurar um chumbinho que não tem cor, um veneno que não tem cor, para poder entregar para a mãe. Enfim, aí ela fala com o André, me ajuda, a gente tem que dar só um franguinho para ele, não sei o quê. As provas do envenenamento não acabam, aqui você poderia ficar o dia inteiro. Isso é crime continuado? Não sei. Na verdade, acabou ficando, sim, se eu não me engano, ali. Acho que a juíza botou, particularmente eu não me recordo, mas eu acho que sim, que ela colocou como crime continuado, crime tentado, né? E além disso, você tem um homicídio consumado que não é absorvido pelo crime mais grave, isso que eu queria saber. Não, aí o homicídio consumado é separado. E aí, nesse homicídio consumado, nós temos um recado que a Flor de Lis manda para o filho dela, Lucas, através da Marzi, justamente requerendo a ele que praticasse o delito, né, quando ela tentou ver se o Lucas fazia, exatamente da forma como ocorreu, ou seja, simulando um latrocínio e tudo mais. Essa mensagem vazou para o pastor na época, só que ele não sabia que era a Flor de Lis que tinha escrito. Além disso, ela mandou mensagem para a Marzi nesse dia, uma mensagem de código, justamente requerendo, justamente para que ela pudesse avisar o Flávio. O Flávio confessa, o DNA dele é encontrado na arma do crime. Então, assim, o crime ficou muito bem comprovado. O conjunto probatório é fortíssimo, Sim. né? Então, eu imagino que houve interceptações telemáticas, telefônicas, gravações, esse tipo de coisa.
houve apreensão de celulares. Isso. E esse é uma particularidade desse caso, porque a gente está falando de 55 filhos. Aí pode ser mais, pode ser menos, mas com certeza eram muitas pessoas ali naquela casa. E aí cada uma, às vezes, tem mais de um celular. E aí a quantidade muito grande de aparelhos celulares apreendidos. E esses aparelhos celulares, por mais que um computador consiga fazer a quebra e você possa ter acesso a esse material, a análise do que é relevante ali dentro é feita por um ser humano. Então, ali a gente teve um trabalho muito grande porque há esse gargalo de análise de informações. Esse foi um dos motivos, dentre outros, pelo qual houve uma força-tarefa de 3 promotores, eu, doutora Mariá, doutor Carlos, para analisar essa quantidade muito grande de dados encontrados nos celulares. Muitos deles trouxeram provas, diálogos, muitos desses diálogos que eu relatei estavam nos celulares e ajudaram a elucidar o crime. Essas provas hoje em dia são fortíssimas, né? Eu até me lembro aqui, convido os ouvintes a conferirem. Lá tivemos um episódio sobre esse assunto das provas digitais, episódio número 5. Quem não ouviu, vá lá conferir. Envolve a questão também da privacidade, né? Porque nem tudo que estava, as conversas que estavam nesses celulares, nem tudo se referia ao crime. Então, como é que fica a questão da conservação desses dados, do sigilo que envolve questões relativas à privacidade? O controle desse sigilo é feito por um juiz. Então, nós só podemos apreender esse material e ter acesso ao que está dentro após autorização judicial. E o sigilo, né, a privacidade minha, a privacidade sua, a privacidade de qualquer cidadão, ela encontra limite na violação da lei. Então, por exemplo, eu posso explorar ali no júri qualquer coisa do celular delas, mesmo que viole a intimidade delas, desde que seja ligado ao crime, ou seja, que comprove o crime de alguma forma. Eu não posso, por exemplo, falar de assuntos que não são pertinentes ao crime. Eu não posso explorar a intimidade, ou qualquer que seja, que não tenha relação com o crime. Então, a intimidade, a privacidade, ela não é um direito absoluto, assim como praticamente nenhum direito. Ela cede ali, tendo em vista que havia necessidade de proteção de um bem muito maior, que é a vida, que tinha sido efetivamente violada por esse crime. Sem dúvida. E esse material é transcrito ou isso fica em mídia de áudio? Como é que funciona? A maior parte desse material, porque o que acontece hoje em dia? A interceptação telefônica, que antigamente era muito utilizada, hoje em dia, digamos assim, falando de uma forma mais engraçada, saiu de moda, porque hoje em dia as pessoas não falam mais do celular. As pessoas, hoje em dia, a grande fonte de prova são os aplicativos de conversa. E foi daí que nós extraímos a prova. Então, as conversas digitadas já estão lá no programa que dá acesso, você consegue ver, e os áudios de celular também, da mesma forma que a gente consegue ver no nosso celular, o programa mostra pra gente. Então, não havia necessidade de transcrever todo esse material. E na sessão do júri também é apresentado assim? Também é apresentado, é um programa chamado Celebrite, que é um programa israelense, que é utilizado pelo Ministério Público, que ele faz justamente essa quebra do aparelho e permite que você acesse cada um dos aplicativos. Foi tão interessante porque o Ministério Público conseguiu comprovar algumas coisas, algumas mentiras nos relatos das réis, por exemplo, utilizando o aplicativo de saúde, porque uma ré falava que o celular dela estava desligado em determinado momento, e nós mostramos que tinha um registro do aplicativo de saúde. A ré dizia que teria apagado certas mensagens porque o armazenamento do seu celular estava cheio. O programa mostrava que 90% do celular dela estava livre. Então são detalhes que você pega num aplicativo, num programa desse, que ajudam muito na hora de você comprovar o que aconteceu. Muito bem, então agora vamos falar do julgamento. O júri, que provas foram decisivas para a condenação, na sua opinião? Olha, é um conjunto de provas. O que eu entendi que provavelmente deve ter acontecido é que havia um enfoque muito grande na Flor de Lis, havia uma quantidade de provas muito grande com relação à Flor de Lis, e também havia com relação aos outros réus, mas os outros foram 3 réus absolvidos e a Simone e a Flor de Lis condenados. Talvez por isso, e ali o cansaço, nós estamos falando de 7 dias de júri, os jurados não tenham se atentado às provas dos demais réus. Mas com relação à Flor de Lis, eu diria, esse áudio que a Simone fala com a Rafaela é uma prova que poderia dizer de exemplo fortíssima. Ela fala que a mãe está envenenando com todas as letras. O André dizendo que vai comprar veneno. A mensagem que ela manda para o Lucas pedindo que ele cometa o crime como se fosse um latrocínio, simulando um latrocínio. Eu diria que essas são as provas mais fortes, além de diversos depoimentos de testemunhas.
um julgamento longuíssimo, né? Você contou, inclusive, que houve episódios da sua vida que atravessaram no meio do julgamento. Conta um pouco, explica como é que funciona isso. Os jurados ficam o tempo todo lá à disposição ou eles vão para casa, descansam? Como é que isso acontece na prática? Na verdade, eles não vão para casa. Coitados, eles estavam bem cansados também no início. Porque o jurado ele tem que ser preservado de influências externas. Então, por exemplo, se ele fosse para casa, ele ia acabar vendo o jornal, ele ia acabar vendo os comentaristas, e não pode, ele tem que ter um julgamento baseado com o que ele viu ali, no que foi mostrado, né, durante o julgamento. Então, esses jurados ficavam lá à disposição do juiz, dormiam num hotel, e no dia seguinte voltavam e ficaram todos esses dias sem poder ter acesso aos seus aparelhos celulares, se comunicar com as suas famílias também. Foram avisados, obviamente, antes, né, os familiares, mas eles foram mantidos totalmente incomunicáveis. E como é que é o clima? Como é que foi lá a sala secreta? Conta pra gente os bastidores, agora a hora da fofoca. Então, a sala secreta, muita gente se pergunta do que acontece. Na verdade, lá dentro é feita uma quesitação com uma série de perguntas. Cada uma referente, primeiro, autoria, primeiro materialidade, o crime aconteceu, autoria, foi essa pessoa. Terceira, jurado absolve ou não o acusado. E aí depois são feitos quesitos com relação a qualificadoras, por exemplo. E aí é feito um quesito para cada um. Então, na verdade, os jurados respondem várias perguntas dizendo sim ou não, para que eles possam fazer o julgamento deles. É aberto ou a votação é secreta? Não, é secreto. Ninguém sabe o que cada jurado votou. Inclusive, se houver algum jurado, por algum motivo, falar alguma coisa, externar a opinião dele ali, é anulado o júri, porque viola esse sigilo. E aí eles votam. E depois que termina essa votação, com base no que os jurados decidiram, o juiz aplica ou não a pena, né? Porque pode ter sido absolvido também. Eu tenho que admitir que nesse momento, como você mesmo falou, tive acontecimentos particulares ali, voltei no final do júri, estava muito cansado e meus colegas conseguiram acompanhar melhor. Eu particularmente preferia que tivessem sido todos condenados, porque entendia que era o mais justo, mas por isso a gente recorreu e agora está na mão dos tribunais para decidirem se concordam com o Ministério Público. E o julgamento foi desmembrado, isso? Foram várias sessões do tribunal? São 11 réus. Teve um primeiro julgamento, que foi do Flávio e do Lucas, ou seja, do executor e desse rapaz que comprou a arma. Ambos foram condenados. Eu não participei desse julgamento. Foi o Dr. Carlos com a doutora Fernanda. Depois, um segundo julgamento, que foram de réus que estavam envolvidos mais com essa elaboração dessa carta falsa. Tinha um só que estava sendo acusado de homicídio, mas o MP pediu a absolvição dele. Esse eu participei já para me inteirar do caso, não tive uma participação ainda muito ativa, mas participei junto com o Dr. Carlos. E aí teve o terceiro julgamento, que é o último, que tinha a Flor de Lis, a Simone, que é a filha dela, Marzi, Rayane, que é filha da Simone, e André, que é marido da Simone, que foi o júri que durou 7 dias. É incrível, isso é um trabalho hercúleo, né? Por Nossa. isso foram 3 promotores designados exclusivamente para cuidar disso. Nossa, extremamente cansativo. Todos nós tivemos sintomas de estafa depois. E quais são as perspectivas? Você disse que agora está em fase de recurso, né? Então, encerrada a fase do júri propriamente dita, agora vamos para o Tribunal de Justiça, é isso? Para reexaminar determinados aspectos do julgamento. Quais são os prognósticos, enfim, a perspectiva aí de manutenção dessa condenação? Houve recurso de ambas as partes. A defesa recorreu das condenações, querendo que elas fossem anuladas para ter um novo julgamento. E o Ministério Público, por sua vez, recorreu das absolvições, querendo que elas sejam anuladas para ter um novo julgamento. E também recorreu das penas aplicadas à Flor de Lis e Simone, querendo penas mais altas. O que vai acontecer? Isso tudo vai ser levado ao Tribunal de Justiça. A nossa posição do Ministério Público, estamos confiantes em que sejam anuladas as absolvições, porque foram contrárias às provas, as provas mostravam que aquelas pessoas cometeram aqueles delitos, e de que não haja anulação das condenações, e que no máximo haja um incremento das penas, né, de ambas as réis que foram condenadas. Mas o tribunal não pode entrar no mérito, né? O Tribunal de Justiça tem que acolher. Então explica um pouco como é que funciona isso. O mérito no tribunal de júri, ele sempre é decidido pelos jurados. O máximo que pode acontecer é um recurso quando se entende que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, se o tribunal concordar com esse argumento, ele anula
e aí tem um novo julgamento pelos jurados, mas não é o tribunal que julga o mérito. Todavia, se for pela pena, se você não está recorrendo do mérito, mas só, olha, eu entendo que a pena tinha que ser mais alta, aí o tribunal pode, que a gente chama de reformar, pode, então tudo bem, eu entendo que aqui não é 15 anos, é 16 anos. Ele pode fazer isso, porque quem calcula a pena é sempre um juiz. Agora, quem decide o mérito são os jurados. Agora uma pergunta, uma curiosidade, né? Porque eu sou da área civil, e nós tínhamos um contato com o Ministério Público em segundo grau, né, para efeito de sustentação oral e tudo. Isso acontece também na área criminal, quer dizer, o promotor de justiça que atuou no processo em primeiro grau se reúne e participa do julgamento com o procurador de justiça que atua na Câmara Criminal? Então, o procurador de justiça, a decisão vai ser dele, porque chegando no tribunal, a atribuição é dele e cabe a ele decidir se vai querer ter ajuda, se não vai querer, se vai querer conversar com os colegas para saber alguns assuntos, mas vai querer sustentar sozinho. Então vai depender do que o procurador que tiver atribuição entender que é mais adequado ali para a situação. Mas pode acontecer do promotor ser chamado a Pode, se ele entender que é o caso, pode ser. Num processo de quantas páginas? Hoje, eu acho que está beirando 44 mil páginas. Eu acho que ele vai querer ajuda. Vamos ver. Tenho quase certeza. Décio, muito obrigada pela sua entrevista. Sei que ontem você ficou sem dormir na sessão do júri. Então, obrigada pelo esforço que você fez para estar aqui com a gente. É um prazer. Obrigado pelo convite. No próximo episódio, vamos continuar falando sobre o caso da Flor de Lis com a promotora Maria Soares da Paixão. Não percam. Amperge convida. Com Heloísa Carpena.